nominado pelo colaborador com troca de favores envolvendo os filhos de Lula. O senhor já falou aqui na relação antiga que o senhor tem com o ex-presidente Lula, né, desde a época que ele era sindicalista, da década de 80, que se estende até os dias de hoje. E em relação especificamente a esse tema dos filhos do presidente, o que o senhor pode nos acrescentar de relevante aqui para... É restrito então ao filho Luiz Cláudio. Ao filho Luiz Cláudio. O que foi que houve? Logo que a Dilma assumiu o primeiro mandato, toda vez que eu me encontrava com ele, ele fazia críticas de Marcelo, que Dilma não estava se dando, porque... A relação entre Marcelo e Dilma... Exatamente, tal crítica. Mas isso, a todo encontro, ele voltava. Aí chega um determinado momento, lá em Angola, nesse período, eu estava em Angola, inclusive, ele chega para mim, novamente ele disse: chefe, vamos fazer o seguinte, o senhor não iria toda hora estar me fazendo essas reclamações, essas colocações, se o senhor também não tivesse convencimento. Porque o senhor, até o que eu conheço, não é? Isso ele já estava naqueles problemas dele quando eu estive lá na primeira ou segunda palestra dele. Foi depois dele ter saído do mandato. Disse: o senhor não iria estar fazendo isso se eu também não estivesse concordando. Até certo ponto, eu lhe conhecendo, é possível até que a Dilma não esteja, você está usando o nome dela para estar reclamando. Então vamos fazer um acordo. O senhor já teve a oportunidade de uma vez conversar sobre seus filhos, o problema do rapaz em termos desse futebol americano, que é o desejo dele. Eu falei o seguinte: o senhor me ajuda, porque santo de casa não faz milagre, a mudar essa forma de Marcelo agir, inclusive de ajudar a ele perante Dilma, para que a relação dele com Dilma seja um negócio natural. E eu vou ajudar na formação do seu filho, para que ele tenha sucesso no empreendimento. E o senhor não me fala mais, me ajude a resolver esse assunto. E assim foi feito. Marcelo, não vou tirar os méritos dele, continuou e realmente passou a ter uma relação muito positiva com a Dilma. Eu diria, até eu tenho de admirar isso, porque eu não teria, não tenho afinidade sobre nenhum aspecto, não me deu a oportunidade que eu vou. Não, eu sei que cada momento deixar o seu falo. E quanto à questão do rapaz, chamei Alexandrino, tive com ele umas 2 ou 3 vezes iniciais, orientando ele, dizendo que não adiantava ele fazer nada que não tivesse autossuficiente. Ou seja, procurei me despendi pessoalmente, eu diria, umas 4, 5, 6 horas em 3 encontros com ele. Introduzi Alexandrino para que acompanhasse no assunto. Procurei dizer a ele que ele precisava buscar patrocinadores, etc., mas que ele tinha de dar a esse. Ou seja, procurei dar, como meu filho fosse, um processo de formação e de empreendedorismo, para que ele pudesse montar aquilo que ele desejava e tivesse sucesso. Isso foi feito. Então, eu me senti na obrigação de colocar isso, já que tudo que tem agora, eu pessoalmente queria até, por uma questão cultural, onde ele, não sendo mais presidente e tendo esse tipo de conversa que houve, que eu tomei a iniciativa de ter com ele, e temos feito esse pacto onde um ajudou ao outro
Mas o senhor, além de conselho, o senhor ajudou ele alguma coisa? De alguma Ajudamos, forma? financeiro ajudamos. Porque isso é o principal. O conselho o senhor pode mas passar rapidinho. Agora, o que efetivamente foi assim? Eu tô achando. Eu sei que o conselho foi importante, mas para a gente aqui o importante é a outra parte. A outra parte. Houve ajuda de orientar, não só de orientação para ele buscar advogado, para ele buscar equações financeiras, etc. E demos a ele uma ajuda até para ele ter a condição de buscar de outros, onde ele já pudesse sinalizar que já tinha um inicial de contribuição. Ajuda financeira na estruturação da empresa, seja na parte financeira, seja na parte de marketing. Exato. Quanto foi? Você envolve quanto? Eu não teria. É um das documentos que eu tenho que juntar. Mas vocês não têm nem. Eu tenho uma ideia. Eu acho que a gente está falando durante 3 anos algo como 50 a 60 mil por mês. Durante 3 anos. Tá. E era. Somado marketing com financeiro. Era só o dinheiro ou a Odebrecht emprestou alguma estrutura de apoio? Como o senhor falou, advogado, profissionais, a Odebrecht emprestou algum profissional? Alexandrino, basicamente, foi a pessoa que eu botei. Se ele, num determinado momento, buscou ter dentro da empresa alguma orientação, alguma coisa pontual, é possível. Mas quem eu botei para me ajudar, para fazer com que isso, eu quis primeiro eu ter os primeiros encontros, que no fundo era mais para balizar e ter a certeza de que eu estava investindo na pessoa, que esse negócio de ajudar é muito relativo, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Eu precisava perceber dele realmente se ele queria e sentir que queria e que tinha potencial para isso. Ainda era imatura, etc., mas não. Agora, o Alexandrino, até onde eu sei, deu detalhes sobre tudo isso. Então esse tema está mais explicitado com certeza. Na colaboração do Alexandrino. Nome da empresa do Cláudio, sabe? Não. Olha, a ele com certeza. Faz sentido. Eu disse a Alexandre depois que ele participou comigo desses encontros que eu tive pessoalmente. Depois daí eu disse, olha, o rapaz tem tudo, vamos apoiá-lo. Você sabe essa conversa que eu tive com Lula sobre isso, evite de estar conversando sobre essas coisas, mas você tem carta branca para fazer isso acontecer, qualquer coisa me fale. O senhor, no tocante ao anexo 19, apoio a Luiz Cláudio Lula da Silva, pretende responder as questões simuladas? Sim. Então vamos às questões. Senhor Alexandrino, eu queria que o senhor nos dissesse como o senhor conheceu o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva e em que medida houve interseção entre esse conhecimento e as atividades do senhor no Grupo Odebrecht. Por favor. Porque tanto o Marcelo como o Dilma são pessoas de personalidades muito fortes, né? E de dificuldades. E eu acho que Emílio, pensando aqui em voz alta, ele deve ter refletido durante esse tempo todo, de 8 anos com o presidente Lula, ele teve uma relação extremamente fluida, uma relação proativa, uma relação, digamos, que trouxe consequências positivas ao país. E ele via que a relação de Marcelo com Dilma, ele já via isso aí, até porque tinha notícia do ministro de Energia, ministro da Casa Civil, que ele tinha contatos, era uma relação de muita disputa, né? E em vez de buscar objetivos. Né? Essa conversa foi onde? Foi o Instituto Lula. O senhor lembra mais ou menos? 2011. Não, logo depois, estou falando logo depois que ele deixou de ser. O senhor presente. Eu presente. Tá? Então ele pede isso de uma maneira, digamos, eu diria de um pai pedindo para outro pai. Tá? Entendeu? Muito interessante esse evento. E, da mesma maneira, Emílio pede para ele, Lula pede para ele, que se pudesse ajudar o filho dele a iniciar uma carreira empresarial. E
Isso foi uma conversa, depois, um mês depois, voltamos lá. Só deixa claro, é o Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio. Tá. Ele tem mais de um filho, né? Não, tá bom. Ele estava presente? Não, não tá. Aí, um mês depois nós voltamos, voltou solteiro, e terminada a reunião, o Lula disse, peraí, o Lula abre a porta da sala dele, peraí, vamos na sala do lado, e lá estava o Luiz Cláudio. Sentei eu, o Luiz Cláudio nos apresentou a mim e a Emílio, o projeto dele, que era um projeto chamado Touchdown. Touchdown é o gol no futebol americano, e o projeto dele era criar uma liga de futebol americano profissional aqui no Brasil. Então, o Luiz Cláudio nos apresenta, e falamos ok, e aí eu fiquei encarregado de implementar de criar esse empresário, ou essa liga, né? Era uma decisão natural dentro das atividades do grupo? Qual? A minha? Não. Se deve a essa, não, se deve essa ajuda? Não, porque o grupo Odebrecht, característica de ser um clube empresarial forte, agressivo, com gente capacitada, entendeu? Ele queria, o presidente Lula queria que um grupo fizesse o que eles chamam no jargão administrativo, fazer um coaching do rapaz. O grupo tinha como atividade natural? Não tinha. E nós íamos buscar dentro do grupo ou fora do grupo capacitações para ajudá-lo. Foi uma decisão visando relacionamento não só com relacionamento, como uma contrapartida, né? Dos dois, ambos pais. Não, correto? Então eu fui encarregado disso. Logo depois eu fiz uma reunião com ele no escritório. Aí eu vi que na hora disso, só na interrupção novamente, visitante registrado, sim, com todas as formalidades, todo normal. Nada registros na portaria do Odebrecht. Nada escondido. Tá? Perfeito. Aí eu conversando com ele, eu vi que ele precisava de três apoios: um apoio jurídico, um apoio contábil para as contas dele e um apoio de marketing para vender o projeto. Busquei os 3 apoios, sendo que 2 apoios pela própria característica do Luiz Cláudio, rapidamente eu tive que desembarcar, que é o apoio jurídico, porque ele é casado com uma advogada, Fátima, e a Fátima, sempre que eu te levava algum assunto, ela se metia no assunto. E dizia assim, minha mulher viu o documento, viu isso aí e não está concordando. Ou o padrinho dele, que é o Roberto Teixeira, que é o padrinho dele. Eu estou levando para o meu padrinho. Aí eu digo, não adianta eu dar um apoio jurídico se tem mais dois se metendo no tema. Então vá, use os seus apoios, que não vou entrar em conflito. O do contador era um ex-funcionário da OPT, que é o Cacau é baiano, Carlos, alguma coisa, até já falecido. O Cacau era o contador, mas no começo ele viu, aí o Luiz Cláudio falou, não, mas eu tenho um velho amigo contador. Aí eu digo, será que tem um velho amigo contador? Fique com o seu velho amigo contador, que parecia que eu estava querendo me meter no negócio dele. E o que ficou de pé, que eu levei, foi o de marketing, que é uma empresa chamada Concept, que é uma empresa que faz trabalho de marketing, que já vinha trabalhando conosco na área de marcas, tinha um contrato conosco.
Aí eu aproveitei a empresa, a Concept de olha, vocês estão trabalhando conosco, trabalhem com o rapaz, e assim foi feito. E aí eu combinei com o Luiz Cláudio que nós pagaríamos 90% do custo da Concept, e ele a Touchdown, pagaria 10%, né? Para não parecer que somos nós. Ele tinha que saber que tinha um contrato. Isso foi feito. Aproximadamente, essa Concept foi remunerada em torno de R$700 mil por ano, por nós. Ou seja, ele deve ter, não, pelo conjunto, quer dizer, 630 por nós e 70 por ele, 70 mil, durante 3 anos. O contrato, meu compromisso original com o presidente e com o Emílio era de 2 anos. Era 2 anos e depois ele voava sozinho. Mas no fim dos 2 anos ele se atrapalhava, porque ele não conseguiu decolar, e nós fizemos mais um ano. Nós ficamos 3 anos fazendo isso aí. E aí eu soube depois, agora, que ele teve que desistir do projeto. E o que eu vejo às vezes na televisão, que existe um campeonato andando por aí, que não é o dele, mas existe um campeonato andando por aí. Quer dizer, existe uma demanda de mercado. O senhor teve demanda do senhor Emílio Odebrecht, o senhor foi designado para resolver esse assunto. Foi. A contratação da Concept foi Através de mim. Foi uma autorização. Autorização. O senhor se reportava com alguma frequência do senhor Emílio para autorizar sobre isso? Não, eu reportava às vezes, Emílio, o projeto não está andando, o projeto está com dificuldade, mas assim, nada